Olá pessoal, tudo bom? Continuando nossas aulas de geografia, a gente hoje vai ver Europa, natureza e ocupação, né? Então assim, do capítulo 4 ficou 3 tópicos para vocês, né, terminarem de ler e responder as atividades do livro e me enviar, certo? Porque assim, eu resolvi iniciar logo o capítulo 5, porque já no capítulo 4 nós já trabalhamos muito, né, a questão da Ásia e do Oriente Médio, as características que são importantes foram trabalhadas. Então eu resolvi já iniciar já o capítulo 5 para a gente ter também mais conteúdos para trabalhar a prova, né? O restante que ficou lá, acho que se eu não me engano de 2 ou 3 capítulos, vocês vão passar uma lida e responder o restante das atividades. Se tiver qualquer dúvida é só me procurar que a gente vai esclarecer, certo? Mas que hoje, na aula de hoje, a gente vai iniciar já a Europa, natureza e ocupação, né? Porque também nós temos que ter conteúdos para a gente poder trabalhar a nossa prova, né? Para que a gente não possa também se atrasar muito, né? Certo? Então a gente vai lá para a página 452, certo? Onde fala paisagens vegetais da Europa. Esse é o primeiro tópico, né? Esse tópico ele aborda a questão da Europa no que diz respeito à questão da localização, né? Porque a gente sabe que a Europa está mais na região norte, né? Acima do Trópico de Câncer, ou seja, numa região temperada, numa região mais fria, né? Então, de climas frios. Então, o tópico paisagens vegetais na Europa, ele aborda a questão tanto da latitude quanto da altitude. Por quê? Latitude, porque ele sai, eu vou medir de acordo com a linha do Equador, né? Do Equador até as regiões polares, né? É a intermediação que vai ficar a Europa, que ela fica numa região temperada, ou seja, entre a região polar e a região tropical, né? O Trópico de Câncer, acima do Trópico de Câncer já é a região temperada e a região da Europa, né? Que nós iremos trabalhar esse primeiro tópico que fala sobre as paisagens vegetais, né? A gente vai trabalhar também com relação ao relevo, né? E já nesse primeiro tópico ele já aborda a questão do relevo, que é são planícies bastante férteis, né? E bem drenadas, né? Por isso que há também a questão do desenvolvimento na agricultura da Europa por conta desse processo de erosão das montanhas, né? Porque principalmente no sul da Europa, o processo erosivo das montanhas consequentemente vai formar o arenito, né? Que é o solo propício para a agricultura em toda a Europa, principalmente na região meridional, ou seja, na região sul da Europa, né? Esse primeiro tópico já fala sobre isso, principalmente a questão do segundo parágrafo, né? Então, já mostrando para vocês as vegetações da Europa aqui no mapa, ó. Nós temos, vão acompanhando aí no material de vocês, né? Abaixo aqui do segundo capítulo, né? Já mostra o mapa. O mapa tem assim, mapa Europa, vegetação original, né? No mapa da Europa tem vegetação original. Então nós temos o que? O tipo de vegetação lá que predomina: floresta boreal, ou seja, floresta taiga, né? Esse tipo de vegetação ele só vai apresentar em regiões polares, em regiões frias, né? Nós temos floresta temperada, né? Na qual eu falei que fica acima do Trópico de Capricórnio, que é a área da Europa, né? Em maior abrangência. Estepes e pradarias, né? Alguns climas secos também, principalmente na região sudeste da Ásia, chamado estepes, né? E também tipo de pradarias, que nem lá a região sul aqui do Brasil, né? Do nosso país. Tem vegetação mediterrânea, tem vegetação de montanha, né? Porque principalmente no sul da Europa tem muitas cadeias montanhosas, né? Principalmente os Alpes, né? Europeus, os Atlas, né? E também nós temos vegetação tundra, que também é outra vegetação típica mais ao norte, do extremo norte, né? Na região da Escandinávia, na Islândia também, que é uma ilha, que é típico dessa vegetação, né? Principalmente a tundra, ela só vai aparecer no período de verão, né? Porque no período de inverno a incidência solar reduz, consequentemente o gelo cobre todo o solo e aí não tem como ocorrer o desenvolvimento de vegetais no período de inverno, mas sim no período de verão, quando os raios solares chegam, né, mais intensamente, a temperatura fica amena e aí nascem
as gramíneas, né? Que o tundra é típico de regiões onde tem gramíneas, né? Que é no caso do extremo norte da Europa, certo? Que é o próximo tópico que a gente vai ver, formações fitogeográficas europeias, né? Então a gente vai ver os domínios de floresta. Ele cita aqui no material de vocês, na página 452 ainda, né? Cita a floresta taiga e a floresta temperada, né? Que também pode ser chamado de floresta de coníferas, porque tem aquela vegetação típica da região sul aqui do Brasil, né? Que já é também região fria, também lá na Europa predomina, tem em grande quantidade, né? Principalmente em regiões de clima muito frio e principalmente no norte da Rússia, né? Onde predomina mais esse tipo de vegetação, que é taiga e floresta temperada, certo? Na página 453 ele dá continuidade. Ele fala duas características dos Alpes, né? O que são Alpes? São cadeias montanhosas típicos da Europa, né? Então, ele cita exemplo, os Alpes e florestas perennifoliar e caducifoliar. O que é isso? Né? Vocês vão ver no material de vocês. Tem bem aqui na legenda do lado, ó, se vocês querem querer dar uma lida para poder entender mais sobre os tipos de vegetação e de floresta. O que é isso? Perennifoliar. O que é a ciclofoliada? É importante a gente saber porque isso cai em prova, né? Cai em prova, principalmente do Enem e dos concursos que vocês forem fazer por aí, relacionado a algum assunto de geografia, principalmente, né? Então, perennifoliar refere-se a espécies de vegetais perenes, ou seja, que não perdem as folhas no inverno. É um tipo de vegetação, principalmente em regiões de Alpes, né? Em regiões de cadeias montanhosas. O que são Alpes, professor? Os Alpes eles se formaram entre o atrito entre placas tectônicas, né? A Cordilheira dos Andes, né? Do Himalaia, por exemplo, né? Elas se formaram devido ao atrito entre duas placas litosféricas, ou seja, duas placas tectônicas, né? Se contraindo e formaram a cadeia montanhosa, né? Então, esse tipo de vegetação é típico de áreas onde tem cadeias montanhosas, no caso a perennifoliar, que não perde as folhas no inverno, e nós temos a ciclofoliada. O que é isso? É a espécie que apresenta folhas pontiagudas para reduzir a transpiração. Por exemplo, em climas também extremamente secos, como o nosso aqui, a região semiárida, né, do Nordeste, tem aquela vegetação chamada unha de gato, né? Tipicamente como nós chamamos aqui. Mas você vê que as folhinhas dela é pontiaguda e pequena, é exatamente para não perder muita água por transpiração, né? Porque na folha lá tem as células, os ostíolos que abrem para liberar a água para a atmosfera, né? Então, como essas folhinhas são menores, tem poucos ostíolos e tem espinhos, então elas perdem também em determinado período, principalmente período seco, que não está chovendo, exatamente para economizar a água do seu organismo, né? Para você ver a inteligência aí dos vegetais, né? Do organismo vegetal também na adaptação do clima, né? Por exemplo, quando está chovendo, né? Quer ver, você viaja nessas rodovias aqui, você vê aquela unha de gato, né? Aquela vegetação, como nós chamamos aqui, ela tem um nome específico, né? Mas nós chamamos de unha de gato. Então, no período que para de chover, ela começa a perder as folhinhas, fica só aquele talo seco. Você jura que ali ela está morta, né? Já morreu aquela vegetação, mas não, ela está viva. Ela perde as folhas para economizar a água do organismo, né? É um tipo de vegetação aqui do Nordeste, mas lá também na Europa, né? Elas perdem as folhas no período também de extremamente frio, né? No extremamente frio também elas perdem as folhas. E essa característica de vegetação é típico somente da Europa, né? Certo? Então, a ciclofoliada, espécie que apresenta folhas pontiagudas para reduzir a transpiração, adaptando-se aos climas muito frio ou muito seco. Então, essa vegetação ela vai dar em clima muito frio ou um clima muito seco como como eu falei agora há pouco, com a vegetação da região de Caatinga, né? Da unha de gato, né, que o pessoal fala aí no interior, certo? E aí realmente elas perdem as folhinhas para poder não morrer, né?
É uma estratégia vegetal do próprio, da fisionomia da planta, né, que ela perde o vegetal para perder as folhas, para não morrer, para se adaptar àquele clima seco, ou lá na Europa se adaptar a um clima muito frio, né? Por isso que ela tem as folhinhas pontiagudas, certo? Então, só para vocês saberem o que é isso, né? A perennifoliar e a acicofoliada, né? São esses dois nomes científicos que a gente tem que ler, tem curiosidade para ler, para poder entender, né? Porque são importantes dentro do contexto de vegetação. O próximo tópico, domínios de vegetação rasteira, né? Esse tipo de vegetação rasteira é típico de campos, de pradarias, né? Que estão presentes em climas temperados, como o clima da Europa, né? Mas também em regiões de estepes, principalmente no sudeste europeu, né? De clima mais seco, né? Os estepes estão em clima mais seco, certo? Como o clima semiárido aqui do Nordeste, certo? Outra característica também dos domínios de vegetação de rasteira é a tundra, que ela é típico de gramíneas, né? Que eu falei no início da aula, surge em clima polar, tem aqui dizendo no texto de vocês, ó, na página 453. Tem lá onde tem domínios de vegetação rasteira, aí tem no segundo parágrafo, né? Vamos dar uma lidazinha aí, ó. Outro tipo de vegetação rasteira é a tundra, que surge nas áreas de clima polar, né? No extremo norte da Europa ou em faixas superiores nas costas das montanhas mais elevadas, né? Predomina os musgos e os líquens, né? A tundra floresce apenas durante poucas semanas do ano, no auge do verão, né? No período que está mais quente na Europa é onde ela vai germinar, ela vai nascer. Por quê? Porque no período de inverno, como eu falei, cai muita neve, tem muito gelo, e o solo só tem gelo, não tem como a vegetação germinar, porque também o solo se reduz, a incidência solar também se reduz. Consequentemente, os vegetais não vivem só de água, mas eles vivem também dos raios solares, né? Então, se tem pouca incidência de calor, de sol, consequentemente, vai se reduzir essa vegetação até ela desaparecer, só vai aparecer novamente no período de verão. É o chamado permafrost, né? O solo lá é permafrost, né? Que permanece congelado praticamente o ano todo, né? Certo? Então ela vai se desenvolver nesse tipo de solo. O próximo, ainda na página 453, domínios mediterrâneos de montanhas, né? Aqui ele vai falar com relação aos maquis, os chaparrais e os garrigues, né? Que é um tipo de vegetação arbustivas que se dá também em clima mediterrâneo, onde tem verões quentes e secos, né? É um tipo de vegetação, uma grama mais queimada, assim, vamos dizer, né? De coloração mais marrom, né? Então ela também atua em regiões de estepes também na Rússia, né? Na região da Rússia também, no período de verões, principalmente os verões secos, né? Verões com umidade muito baixa. Continuando na página 454, aí vocês viram a página aí, a gente vai falar nas cadeias montanhosas, na qual a gente falou dos tipos de vegetação, né? Aí a gente fala também com relação a variação da altitude com relação a essa montanha. Você vê o seguinte, pessoal, que na base da montanha, embaixo da montanha, há um tipo de vegetação. Então, à medida que eu vou subindo na montanha, a vegetação vai ficando cada vez mais rala, vai desaparecendo, né? E também vai germinando diferentes tipos de vegetação, né? Isso é o fator de altitude, né? À medida que eu vou subindo na serra, na montanha, vai tendo essas variações de vegetação, né? Consequentemente, no topo da montanha não tem mais, principalmente na Europa, não tem mais praticamente vegetação, vai aparecer só gelo, né? Por que no topo da montanha tem gelo? Uma explicação muito simples, porque à medida que eu vou subindo da montanha, vai se reduzindo a concentração de gases, né? Consequentemente, vai criar o gelo nas altas cadeias montanhosas, né? Não cria aqui embaixo, por quê? Porque quanto mais baixo, mais ao nível do mar, maior é o calor, né? A gente sabe disso, porque os gases, o dióxido de carbono, o enxofre, o metano,
né, o oxigênio, vários gases, eles são mais predominantes em áreas ao nível do mar. À medida que eu vou subindo nas montanhas, vai se reduzindo, o ar vai ficando rarefeito, vai se reduzindo, consequentemente, vai reduzindo as espécies de vida, animais e vegetais. E nas altas montanhas praticamente não tem oxigênio, vai criar o quê? O gelo, né? Por isso que tem gelo no topo da montanha, né? Aí tem alunos que dizem, professor, mas no topo da montanha é mais próximo do Sol. Eles acham, né, que é mais próximo do Sol. Veja a distância que é da Terra para o Sol, né? Então a gente não vê dessa forma, né? À medida que a gente vê a questão das temperaturas, né, dentro da atmosfera, né? Mesosfera, ionosfera, troposfera, até a exosfera, né? À medida que vai para a exosfera, as camadas mais altas, vai se reduzindo a quantidade de oxigênio e vai criar gelo no topo da montanha, né? Certo? Então aqui embaixo é muito mais quente. Por que é quente? Porque retém calor. Porque a liberação de carbono, a liberação de vários gases que faz com que a Terra fique sendo uma estufa quente, né? Abafada, que evapora a água, condensa e chove, né? Agora a gente entra aqui a questão do ciclo da água, mas é interessante a gente explicar esse fenômeno de altitude, né? Principalmente no que diz respeito à Europa, porque a Europa é um continente onde tem um grande número de cadeias montanhosas, certo? Então por isso que a gente está falando aqui. Continuando, página 455, ele fala relevo e geologia da Europa. A gente já entra na parte mais forte da Europa, onde se aborda a questão dos processos erosivos, né, das grandes cadeias montanhosas e da questão do acúmulo de sedimento em arenito, formando solos bons para a questão da agricultura, solos férteis, né? Então, porque vai ocorrer o processo de erosão, compactação, de degradação de vegetais e animais mortos, vai formar um solo mais típico para a agricultura, né? E alguns tipos de solo em algumas regiões da Europa, né? Principalmente França, Ucrânia, né? Tem solos bons e solos em que ocorreram processos erosivos, compactação de solo, consequentemente o desenvolvimento da agricultura europeia, certo? O que a gente vai ver mais? A gente vai ver na página 455, lá no último parágrafo, abaixo do mapa, né? Porque aqui na página 455 tem um mapa aqui, relevo da Europa, a geologia da Europa. Então você vê o seguinte, esses pontos mais claros são área de planície, né? À medida que vai subindo, ele vai ficando no tom laranja e escuro, marrom. Então esse tom mais escuro é onde está as maiores cadeias montanhosas da Europa, né? Aqui ele cita os Alpes, o Cáucaso, né? Os Alpes, certo? Na Europa e as áreas de planície. Então a área de planície no mapa, aquela tonalidade de cor clara, verde, amarelo, né? São áreas de planície. As áreas marrom já entram na área de planalto e montanhas, certo? Então vocês visualizam esse mapa para ter um certo entendimento também. Leitura na página 455, no último parágrafo. Diz assim, na porção meridional estão os principais compartimentos geológicos mais recentes do território europeu. É o caso do alinhamento das cadeias montanhosas, do contato convergente entre placas tectônicas, a placa Eurásia com a placa africana. Elas que formaram essas cadeias montanhosas, né, como a cordilheira do Himalaia, por exemplo, né? Aí ele cita aqui os Pirineus, os Alpes, os Apepinos, os Carpatos, os Alpes Dinárticos, os Balcãs, né? São formações geológicas que se deram entre o atrito entre duas placas, a placa europeia da Eurásia e a placa africana, formando cadeias montanhosas, locais onde ocorrem terremotos e vulcões ativos, né? Ele cita o caso aqui da Itália, o Vesúvio na Itália, um vulcão que nunca parou de entrar em erupção, né? Ele está ali dormente, mas a qualquer momento ele pode ocorrer uma atividade vulcânica, porque está entre o contato entre duas placas tectônicas, né? Entre duas placas convergentes, placas que estão se chocando, certo? Então ali vai ocorrer áreas instáveis, né? Por ser o relevo recente, vai ocorrer terremotos ou vulcões ativos ou inativos também, né? Que é o caso da Itália, que é o Vesúvio, que
vez por outra ele ocorre erupção, certo? Dentre outros vulcões que tem. Mas o texto também de vocês, ele aborda a questão da Islândia, que é uma ilha, né, que se formou no Oceano Atlântico devido ao afastamento entre duas placas, né? Existe o contato entre duas, mas também existe o afastamento entre duas placas tectônicas, ocorrendo ali o levantamento, né? Porque existe uma fenda ali, vem o interior da Terra forçando essas duas placas, formando uma ilha, no caso a Islândia. Ela foi formada entre o afastamento entre a placa europeia, né, norte-americana e a placa europeia. São duas placas que estão divergindo. Eu tenho a Europa aqui, ela vai se afastando, e a norte-americana também vai se afastando, formando uma fenda. Vem um vulcão, né, as atividades sísmicas que tem no interior da Terra, empurrando todo esse material, formando uma ilha em pleno Oceano Atlântico, que é o caso da Islândia, né? Que tem aqui no texto também de vocês, abordando essa realidade devido à questão do movimento de placas tectônicas que existe no planeta. Ou seja, nós temos 7 grandes placas tectônicas, né? Ou 10 placas, mas 7 são maiores. 7 placas tectônicas são grandes, né? Imensas, fazendo com que ocorra choques, né? Porque são placas instáveis. No nosso caso aqui, por exemplo, o Brasil está no interior da placa sul-americana, então por isso que nós não temos nem terremotos e nem vulcões, né? Temos pequenos tremores de terra devido à instabilidade da placa sul-americana, né? Porque existem pequenas fraturas também, né, dentro dessas placas, no interior dessas placas tectônicas, mas que nós estamos aí protegidos com relação a terremotos e a vulcões, certo? Na página 457, ele fala sobre a rede hidrográfica da Europa. Então, ele vai abordar o rio Volga, o Danúbio e o Reno, né, na página 457. Então, vocês vão ler um pouco sobre esses rios, né? Inclusive, eu vou fazer uma lida aqui também, onde eu acho interessante a gente ler para poder analisar mais o assunto, né? Inclusive, tem um mapa também, ó, outro mapa que vocês vão fazer análise do material para ver os rios, né? Aqui tem principais rios europeus, aí mostra o Danúbio, o rio Reno, né? O rio Volga, que são os principais rios para navegação, para pesca, para várias atividades desenvolvidas dentro da Europa, né? São rios muito antigos também, né? Então vamos lá, página 457. As características do relevo europeu com predomínio de planície favorecem o potencial de navegação em boa parte de suas bacias hidrográficas. Destaca-se a hidrografia que liga a bacia dos rios Reno e Danúbio, cujas nascentes, como é possível verificar no mapa acima, estão próximas. Em 1992 foi inaugurado um canal que permite a navegação entre essas duas bacias, né? Então, vocês vão ler essa parte das bacias hidrográficas, dos rios também, que são importantes. A gente também sabe as características dos rios europeus, desses 3 rios importantes, né, que percorrem toda a Europa, né, corta a Europa, e aí vocês vão ver as características de cada um. Uma delas é a questão da navegação, né? Ela é importante porque são rios de áreas baixas, são rios de planícies, consequentemente, né, são propícios para a questão da navegação. A Europa não tem um potencial grande de rios de cachoeira, né, como o nosso aqui na região do Iguaçu, na região sul do nosso país, né? Os rios lá são mais lentos, são rios de áreas de planície, então serve para a questão do transporte de mercadorias, de pessoas, desde a antiguidade até o período atual, né? Porque são rios navegáveis, né? Página 452, vocês vão ver a diversidade de clima da Europa, né? Como a gente já falou, né, a gente está estudando a Europa, que é de uma região temperada. O clima vai variar em menos de 50 graus Celsius no extremo norte, já próximo às regiões polares da Terra, né? Muito frio, menos 50 graus Celsius, né, negativo, clima extremamente frio. E vai até 45 graus Celsius, né? Clima típico aqui de nossa região, 30, 40 graus, né? Às vezes até 45 graus, certo? Então, típico de região equatorial, mas essas regiões aqui já mais para a região sudeste da Europa, né?
que a gente vai ver mais sobre... na página 459, nós vamos ler bem aqui também a questão dos climas. Inclusive tem um mapa na página 459, vejam, vocês vão analisar esse mapa, né, e vão ficar vendo a aula aí, me ouvindo e olhando o mapa. Ó, tem aqui, Europa, clima. Tem frio, né, aí vocês vão visualizar aí onde está o clima frio, o frio de montanha, o mediterrâneo, o polar, né? Ele mostra tudo aqui, o semiárido, o subtropical, o temperado oceânico e o temperado continental. As massas de ar que atuam, massas de ar fria e quente, né? Com relação às correntes marítimas também, nós temos correntes frias e correntes quentes. Nós temos a corrente do Golfo, por exemplo, que ela nasce lá no Oceano Atlântico, na região nordeste dos Estados Unidos, né? Do México, daquela região, ela vem para a Europa, principalmente no período de inverno, onde as temperaturas estão muito baixas, amenizando, diminuindo as baixas temperaturas do continente europeu, né? Ela serve também para a questão do pescado, né? Boa parte da desova dos peixes vão ocorrer nessa transição de águas mornas, de águas mais quentes do oceano até chegar à Europa, né? Favorecendo a questão do pescado, né? Vamos dar uma lida aí, página 459. Nas regiões, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, da página 459. Nas regiões de clima polar, as médias térmicas são negativas. Na maior parte do ano, as precipitações são muito baixas. O que é precipitação? Chuva, né? Então, é muito baixo com relação à questão das chuvas. E quase sempre em forma de neve. E durante boa parte do inverno, nos locais de elevada latitude, a iluminação solar dura apenas poucas horas, sendo que no verão ocorre o oposto. Ó, explicando por que em algumas regiões, principalmente no Polo Norte e no Polo Sul da Terra, se dá 6 meses noite e 6 meses dia, ou seja,